Muito bom dia, começando a live da manhã. Hoje vamos falar sobre dois perfis de pessoas: a pessoa proativa e a pessoa reativa. Em qual você vai se identificar? Vamos entrando, vamos começando. Dila, muito bom dia, sempre presente. Ingrid, bom dia. Gilvânia, vamos entrando aí. Existem dois tipos de pessoas: a pessoa proativa e a pessoa reativa. Quem você é? A pessoa proativa ou a pessoa reativa? A pessoa reativa, quem ela é? Ela é a pessoa que ela tá sempre apagando incêndio. Acontece algum problema, ela tá sempre resolvendo. Ela é reativa, ela reage, ela tá executando. Só que ela espera acontecer para depois ir resolver. Ela não toma nenhuma ação premeditada. Ela sempre está apagando incêndios. Ela está sempre ocupada. E aí a gente tem, pelo outro lado, a pessoa proativa. O que é a pessoa proativa? É aquela pessoa que resolve antes mesmo de acontecer. Aquela pessoa que tem visão. Aquela pessoa que está olhando, ela está começando a prever, ela está olhando para o futuro. Tem uma coisa que eu aprendi com meu sogro, que eu levei para a vida inteira. Isso me tornou um motorista muito melhor. Meu sogro, ele falou assim: olha, quando você estiver dirigindo, você tem que estar olhando para frente, para o ponto mais distante possível. Porque você olhando para o ponto mais distante possível, toda a sua frente aqui vai estar na sua visão periférica, mas você está vendo. Porque quando eu comecei a dirigir lá atrás, eu olhava para baixo, eu ficava olhando para os buracos. E aí o que que eu era? Eu era uma pessoa reativa. Acontecia alguma coisa, eu tinha que resolver. Ele falou: começa a olhar para frente. E no começo é muito difícil você olhar lá para frentão. Só que com o tempo você vai se acostumando. Aí ele falou assim, ó, quando você perceber que lá na frente, lá embaixo, tem uns carros subindo assim, é sinal que lá tem uma lombada, você já sabe. Quando você olhar para frente, você vê que o farol tá ficando vermelho. Quando você olhar para frente, você vê que tem uns carros parando, você consegue tomar uma decisão, tipo, vou virar nessa esquina aqui, vou virar para essa faixa de cá, vou entrar para cá. Meu, isso é impressionante. Bom dia, Giovânia, Ariane, Lidiane. Muito bom dia. Então você começa a ter uma previsibilidade. Você vê o carro subindo lombada, você vê uns carros desviando, você vê uns carros parando, você vê uns carros. O que está acontecendo? Buraco ou bloqueio na pista. Quando você já sabe o que vai acontecer, você consegue tomar uma decisão. Você vira uma esquina, faz um contorno, muda de caminho. Você evita acidente. Eu já evitei acidentes assim. Então, quando eu estou dirigindo, eu estou olhando lá pra frente e eu estou sempre olhando para o meu retrovisor aqui. Sempre, o tempo inteiro. Então, teve duas vezes que a gente teve um livramento no mês passado, mês retrasado. Eu e a Letícia. Uma vez eu estava sozinho, outra vez eu estava com a Letícia. A gente estava andando na estrada, né, de alta velocidade, rodovia. E aí eu olhando aqui. Aí, de repente, eu vi lá na frente, os carros começaram a parar. Então o carro começou a parar, pisca-alerta. Já apertei o pisca-alerta, já comecei a mudar de faixa. Eu tava na da esquerda. Eu falei, vou sair da esquerda, por quê? Porque na esquerda é a faixa que o pessoal vem no pau. Então eu comecei a vir na direita, vim pra direita e vim pra última faixa. E aí eu vi os carros parando aqui com tudo do meu lado, né? Se eu não tivesse tirado o espaço de lá, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Natália, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. E aí eu comecei a jogar pra cá. Só que quando eu joguei pra cá, eu vi que tinha um caminhão que ele não ia conseguir parar. E aí o que que acontece? Eu tava olhando. E o carro daqui parou muito mais rápido. Aí o que que eu fiz? Eu joguei pro acostamento. Aí eu vi o caminhão passando e eu parei no acostamento. Eu continuei andando, na verdade, no acostamento. Aí o trânsito parou, pá, fluiu. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu tinha tomado a cacetada lá na esquerda, porque o cara parou muito em cima do outro depois que eu saí. E o caminhão aqui, provavelmente ele poderia ter esmagado a gente. Aconteceu isso quando eu tava sozinho uma vez no futebol também. Eu tava vindo, andando, aí de repente eu vi o trânsito dessa vez parou muito rápido. E eu já tava na direita, inclusive. Era um caminhão guincho, alguma coisa assim. Ele parou com tudo, aí um carro já veio atrás dele. Aí eu já peguei e já joguei para acostamento. Joguei para acostamento, passou um caminhão. E eu vim andando. Quer dizer, a maioria das pessoas, elas não estão olhando para frente,
muito para frente e elas não estão assim, ó, atentas no retrovisor. Quando eu tô dirigindo, eu tô conversando, mas eu tô sempre atento no retrovisor. Às vezes eu faço live, né? Não é certo, né? Mas no domingo eu geralmente faço a live indo pro futebol, mas eu tô sempre atento. Eu tô em plena consciência do que tá acontecendo. Por quê? Porque eu desenvolvi essa ideia de sempre ser proativo. Eu tenho que prever o que vai acontecer. Então, dentro de uma empresa, o chefe ele sempre vai gostar daquela pessoa proativa, aquela pessoa que ele pega e fala assim: "Olha, eu vou precisar de tal relatório". Não, já está aqui, eu já fiz. Ó. Ele já aparece com o negócio da mesa. E por que que isso é bom para você? Porque uma pessoa que está apagando incêndio o tempo inteiro, ela não tem tempo. Pensa comigo, Liliane, bom dia. Pensa comigo, vocês todas, a maioria de vocês são prestadores de serviços. Quanto mais vocês vendem, mais vocês trabalham. Logo, vocês têm alguns tempos livres para poder fazer o marketing, para poder fazer a gestão, para poder cuidar do crescimento de vocês, estudar e etc. Se você é uma pessoa reativa, que reage quando acontece, você acaba não tendo tempo de progresso. Você acaba não tendo tempo de crescer. Você fica recebendo vários imprevistos. Vamos interagindo aí, se faz sentido, vai respondendo. Como eu falei para vocês, eu gosto muito quando vocês vêm comentando fatos que acontecem na vida de vocês referente a isso, se vocês são proativas ou os incêndios que vocês apagaram, porque a live fica mais dinâmica, fica mais direcionada. Sabe aquela live que você fala, pô, tocou meu coração? Geralmente é porque vocês estão interagindo e eu consigo falar exatamente do tema que vocês estão trazendo e a gente faz junto, é muito mais forte. Então, sentirem aí, vai comentando aí. Você sente que você é proativa, você sente que você é reativa, apagou muito incêndio em 2024? Pouco incêndio? Como que foi? Então, o que que acontece? Se você fica ocupada apagando incêndio, você fica ocupada apagando incêndio, você não fica ocupada crescendo. Era para você estar crescendo, construindo tijolos, mas você está gastando seu tempo apagando incêndio. E aí você não cresce. Então, o que que tem que ser feito? Você precisa desenvolver uma mente proativa. Você tem que prever o futuro. Como que faz para prever o futuro? Anota aí. Primeira coisa, desenvolver observação. Você tem que chegar no ambiente, você tem que começar a observar. Só de eu começar a observar, você vai começar a pegar, criar sensibilidade. Existe sensibilidade emocional, sensibilidade espiritual. Você começa a perceber quem é a pessoa que está na maldade naquele lugar, quem é a pessoa que é mais inocente, quem é a pessoa que tá rancorosa, quem é a pessoa que essa pessoa não tá legal. Eu tenho uma percepção muito boa disso. Eu começo a conversar com a pessoa, falo, essa pessoa aqui vai começar a dar problema. Essa pessoa aqui ela não tá legal. Às vezes a pessoa vai entrar num treinamento meu, eu não indico a mentoria muitas vezes, porque eu sei que a pessoa vai dar trabalho, ela vai dar problema, ela não se resolveu consigo mesma. Ela tá com problema consigo mesma. Aí ela vai ficar botando a culpa no mundo. Ela vai botar a culpa dos problemas dela no mundo. Então eu nem coloco ela na mentoria. Eu falo, olha, você não está pronta para a mentoria agora, você vai começar no curso aqui. Porque eu sei que se ela entrar na mentoria, ela vai dar problema, ela vai estragar o grupo. Tem pessoas que estão machucadas. E aí a gente trabalha num passo antes. Eu não estou recusando ela, mas eu trabalho num passo antes para a gente preparar essa pessoa. Ou muitas vezes essa pessoa ela não vai conseguir se preparar. Por quê? Porque ela está machucada, ela tem problema com o pai dela. E aí ela fica culpando todas as pessoas. Ela acha que todo mundo tem que estar em volta dela. Ela acha que todo mundo deve alguma coisa para ela. E aí é uma pessoa que vai dar problema. Então você precisa ter essa sensibilidade de começar a entender de gente, entender de ambiente. A Natália falou: eu sempre pensei dessa forma, olhei além na minha profissão, tanto que eu fui a primeira em começar a lidar com cabelos naturais aqui na cidade, em 2010. Qual que é a sua cidade? Responde aí. Observar o que a cliente realmente precisa e não o que ela quer. Olhar além lá na frente. Essa cliente vai te agradecer. Nossa, é isso que eu falei. Quando vocês começam a escrever aqui, eu começo a direcionar a live porque vocês querem. E olha só o que ela falou aqui, a Natália. A profissional
A empreendedora reativa, ela vai fazendo, ela vai fazendo. Quando muda a tendência, ela começa a mudar. A profissional proativa, ela faz isso. Ela consegue enxergar a tendência antes de acontecer. Ela consegue enxergar o problema. Ela consegue enxergar que vai haver uma mudança. Por exemplo, essa questão do cabelo natural aqui. Existe um movimento muito forte que já vem acontecendo há alguns anos referente a muitas pessoas abandonarem química. Eu mesmo, eu fazia progressiva no cabelo, eu tinha o cabelo um pouco maior. Meu cabelo é crespo naturalmente. Então aqui, geralmente eu deixo bem curto, porque meu cabelo é crespo, mas antes eu fazia progressiva. Só que eu comecei a, ó, pegar umas entradas e tal. Começou a cair muito cabelo, eu comecei a parar de fazer. E eu tô achando muito bom ter parado de fazer. Eu tinha muita caspa, eu uso camiseta preta geralmente, então ficava tudo pipocado. Hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Então, para mulheres, mais ainda, tem muita mulher trabalhando nessa questão de assumir os seus cachos, assumir o seu cabelo crespo, assumir a sua verdadeira identidade. E muitas vezes você vê mulheres que usavam cabelo liso o tempo inteiro, você vê elas com um poder muito forte, com cabelo, né? Passa poder. Então existe esse movimento. Existe o movimento também das pessoas do alisamento. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não tem certo e errado. Tem a visão de mercado, de você conseguir entender que tem um mercado muito promissor aqui, pouca pessoa trabalha com isso, e quem trabalha com isso, quem é focada nisso, vai se destacar. Vai logo ser visto como uma referência. E o mesmo acontece em lugares que entenda dos produtos para esse segmento exatamente. Pensando nisso, abri uma perfumaria especializada em cabelos naturais. Meu, que da hora. Você tá vendo aqui? É isso. O pensamento proativo. Você enxergar o problema antes dele acontecer e já começar a resolver, já começar a desenvolver. Qual que é a diferença da pessoa proativa e da pessoa reativa? Uma outra diferença também é que geralmente a pessoa reativa que reage depois que acontece, ela tem uma tendência maior para o vitimismo. O que é o vitimismo? É ela se colocar como vítima. Existe ser vítima e existe ser vitimista. Por exemplo, eu posso ser vítima de uma pessoa que chega aqui que nem louca e me agride. Posso ser vítima, claro que eu posso. Agora eu posso ser vitimista, de ficar chorando isso aqui. Ah, ele me bateu, ah, não sei o que. Aí eu tô sendo vitimista. Eu posso ser vítima de uma crise financeira que abalou minha empresa. Eu posso ser vitimista de ficar chorando sobre isso. Sacou? Então existe o vitimista e existe a vítima. Geralmente, essa pessoa reativa, ela vai ser sempre vitimista. A Júlia aqui, fotógrafa, muito legal ver você aqui. Muito bem-vinda, Júlia. A Geliane, muito bem-vinda. Então, toda vez que você assumir o papel de reativo, de reagir depois que acontece, você sempre vai tomar mais pancada. E geralmente essa pessoa ela vai ser mais vitimista. Uma outra coisa também, o que você precisa fazer para começar a ser mais proativa? Além de você olhar para frente, além de você desenvolver a sua observação, você começar a fazer planejamento. Responde aqui para mim, quem gosta de fazer planejamento do seu dia? Ó, eu tenho um caderninho só para isso. Então eu anoto as minhas coisas do meu dia e eu vou riscando o que eu fiz. Eu vou riscando as tarefas mais importantes. Então você vai ver que tem dias mais cheios. E eu gosto de fazer no papel. Por que no papel? Porque no papel você diminui a ansiedade. No papel você está escrevendo e no papel você não está abrindo o celular. Toda vez que você tem que abrir o celular para ser mais produtivo, qual que é o problema? Você vê a notificação. Você vê o que está acontecendo. Você vê o Instagram. Quando você vai ver, você foi ver uma coisa no celular, você está vendo outra. Isso é um problema. Então eu gosto de fazer no papel. No papel é muito melhor porque eu consigo ficar olhando para aquilo. É diferente. Eu indico no papel. Por exemplo, tem um livro aqui, vou te mostrar. Esse livro aqui eu li um pouco dele, mas eu preciso voltar a ler. É um livro muito importante. O nome dele é Hooked. Como é que ele é? Como desenvolver produtos e serviços que criam hábitos. Meu, esse livro é terminantemente perigoso. Por quê?
Porque é um livro que ele mostra o que que as empresas de aplicativos, o que que as empresas de software fazem para viciar as pessoas. Então eles olham para o comportamento das pessoas e elas veem o que eles fazem. E eles começam a viciar as pessoas nisso. Por exemplo, o Pinterest. Quem gosta do Pinterest? O Pinterest, ele tem um algoritmo poderoso, poderoso, poderoso. Quando você dá zoom numa imagem, por exemplo, você viu o sapato de uma mulher no Pinterest. Nossa, que sapato bonito. Quando você dá zoom, a inteligência artificial do Pinterest entende aquilo e ela começa já a te mostrar algumas coisas daquilo. E logo em seguida já começam a vir imagens só de sapatos. Aí você começa a reagir com uma determinada cor de roupa. Começa a vir aquela cor, começa a vir aquele tecido, começa a vir aquele ambiente. Você gosta de uma coisa mais vintage, vai começar a vir só coisas vintage. E aí quando você vai ver, só tem aquilo que você gosta. E quando só tem aquilo que você gosta, você vicia. O TikTok ele entrou aqui no jogo para arregaçar com tudo. O algoritmo do TikTok é poderoso. Ele começa a mandar coisas que as pessoas viciam. E as pessoas viciam no quê? Em porcaria, em dar risada, em tragédia. E aí o que que acontece? O Instagram, ele entrou no jogo. O algoritmo do Instagram logo mudou. E aí, isso aqui é terminantemente viciante. Você abriu o Instagram, você fica. Você fica. Aquele feed é perigoso. A lupinha é perigosa, porque você perde tempo naquilo. Você fica gastando dopamina barata. O que que é dopamina barata? É satisfação, é prazer sem esforço. E aí você fica um zumbi. Existem estudos que falam que celular vicia mais do que cocaína. A parada é muito séria mesmo. E aí o que que acontece? As pessoas elas fazem esses softwares para você viciar, literalmente para esse tipo de coisa acontecer. Então é por isso que eu gosto do papel. Mas quem gosta, se dá bem com o digital, maravilha. Mas para planejamento eu gosto muito de papel, eu indico papel. Sim, é terrível. Eu perco muito meu foco. Preciso várias vezes me policiar. É complicado. Você acaba não produzindo nada. Então, o que que acontece? Visão demais, irmão. Tamo junto, irmão. Seja muito bem-vindo. Então, o que que acontece? Quando você fica perdendo seu tempo numa coisa, igual você identificou, Natália, que o celular é um problema para você, o celular é um problema para mim. Aí que tá. Eu vou ser sincero para vocês. Se eu não trabalhasse com isso, se eu não tivesse transformando de verdade a vida de pessoas, cara, os depoimentos que eu recebo aqui não é só empreendedorismo, eu tô aqui para ensinar marketing, mas no fundo virou um desenvolvimento pessoal muito forte. Pessoas que falaram que reatou casamento, pessoas que falaram que tiveram propósito de vida, pessoa que estava a ponto de desistir de tudo e continuou. Enfim, é um propósito muito forte. Se não fosse isso, sinceramente, eu não teria Instagram. Eu não teria. Porque isso aqui drena, cara. Drena energia. Drena forte mesmo. Quando você vai ver, você vai responder uma mensagem, daqui a pouco você já tá lá na lupa, daqui a pouco você já tá lá no feed, daqui a pouco você tá vendo outra coisa. O tempo passa. O tempo passa. Você faz um teste. Uma coisa que eu vou indicar para vocês. Quando você for fazer uma tarefa de crescimento, dá preferência a fazer no computador, se você tiver um computador. Pega o seu celular, deixa longe de você, faz no computador. Se você abrir o Instagram no computador é diferente, você tem controle. Faz a tarefa no computador. Você vai scriptar um vídeo, você vai fazer um planejamento, faz longe do seu celular. Faz blocos de tempo. Então você pega um bloco de tempo, agora eu vou fazer a minha gestão financeira. Você vai lá, sai do celular e começa a fazer aquilo. Agora eu vou desenhar um anúncio, vai lá e desenha. Mas fica longe do celular. Por quê? Porque você vai ser mais produtivo. Nosso amigo aqui que era tatuador, né? É tatuador? Cadê? Eu acho que ele é tatuador. Marcel Piercing. Faz piercing, né? Uma pessoa que tem que desenhar. Cara, vai desenhar longe do celular. Faça longe. Ah, mas eu preciso ver referência. Então abre o computador para ver as referências. Senão, você cai no problema. E aí que tá a pessoa ser reativa ou proativa. Ela sabe que existe o problema, ou ela resolve o problema premeditadamente, ou ela vai ficar convivendo com o problema. O que que você pode fazer para resolver esse problema, para amenizar esse problema do celular? Isso é ser proativo. Isso é ser proativo. É você resolver. Você sabe que seu espaço mental está sendo ocupado com aquele negócio. O que que você tem que fazer? Você tem que resolver.
Você tem que fazer com que o seu espaço mental ele fique cada vez mais focado no presente. As pessoas produtivas são as pessoas que elas estão 80% no presente, 10% no passado, 10% no futuro. Você tem que olhar para o futuro também, para você ter a visão. Mas você está aqui, ó, focado no que você está fazendo hoje. E o passado ele serve para você não cometer erros. Agora, uma pessoa depressiva. Sabe o que é uma pessoa depressiva? É uma pessoa que vive no passado. É uma pessoa que está 40, 50, 60, 70% do passado. Ela fica remoendo. Você quer saber como que você descobre se você está no passado? Se você está com mágoa de alguém. A mágoa é uma má água do passado. Se você está com raiva de alguém, passado. Se uma cliente te tratou mal ontem ou hoje e você não consegue dormir, você não consegue parar de pensar nela, passado. Se você tá com problema com seu pai, com a sua mãe, tá com problema com seu marido, não consegue tirar isso da cabeça, passado. Você tá com problema de passado. E aí a sua mente tá no passado, você não consegue ser produtiva, você não consegue ter insights, inspiração divina. Por quê? Porque a sua mente tá no passado. Mudança drástica na produção, pra cima. Vamos pra cima. Agora a pessoa que é ansiosa, ela já tá olhando pro futuro. As contas que vão vencer. Será que o dinheiro vai dar? Será que vai acontecer? Será que fulano vai estar lá? Nossa, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Vai acontecer um evento, ela não consegue viver o presente porque ela está ansiosa de vontade de viver o que vai acontecer. Eu sempre breco a minha filha nesse sentido. Ela tá vivendo um momento, aí ela pega e fala: "Ah, mas vai ser muito legal lá na frente quando?" Eu falei: "Não, não, 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 vai ser legal hoje. Vamos fazer ser legal hoje, vamos parar de pensar lá na frente. Vamos viver o hoje, o momento de agora." Isso é muito importante. Do contrário, você não é produtiva. Ah, Humberto, mas você tem que ficar olhando para o futuro para ser proativa. De certa forma, sim, mas não viver no futuro. Você tem que olhar. Você tem que estar com o olho lá, 10% aqui. Mas não ficar olhando. Você tem que estar aqui, ó, praticando. Nós vivemos no mundo da ação. O mundo espiritual é o mundo da imaginação, é o mundo do pensamento. Isso aqui é espiritual. A sua cabeça ela circula em frequências espirituais. Mas o mundo da ação, o mundo das mãos, só acontece quando você consegue canalizar esse pensamento, esse fluido espiritual para o campo da ação. E o ação é presente. Você só consegue ser produtivo se você estiver no presente. Fiz uma mentoria que a pessoa falava que eu tinha que todos os dias ficar no Instagram, todos os dias. Isso me consumiu. Olha, eu vou te falar uma coisa, Natália. Tem muita gente boa, muito boa, de verdade, de marketing, muito boa. Só que você tem que olhar para a vida da pessoa. Será que a vida da pessoa é boa assim? Será que como que ela trata os filhos? Como que ela vive nessa questão? Eu conheço uma pessoa assim, ó, excelente no marketing, excelente referência. Só que você olhando a vida dela, você vê que de manhã à noite ela tá ocupada. Cadê a filha dela? Cadê os filhos dela? Nesse jogo todo. Aí você tem que olhar para isso. Será que o casamento dela tá bom? Ela acelerada nesse processo? Será que tá bom? Então, tem gente que vai te passar coisas que realmente funcionam, mas coisas que drenam tua energia, drenam tua alma. Aí será que vale a pena? Aí é você entender o jogo que você quer jogar. É por isso que eu e a Letícia criamos o Portal. O que é o Portal? O Portal é um local onde você tem aulas de marketing e desenvolvimento. Eu já ajudei mais de 60 pessoas na Europa a faturar mais de 2 mil euros. No Brasil, faturar mais de 10 mil reais. Algumas muito mais do que isso. 45 mil reais, 55 mil reais, 4 mil euros, 8 mil euros, enfim. Resultados muito expressivos. Com o Agenda Escalável, que é um programa que eu tenho. É a metodologia de marketing que eu tenho. Só que o portal ele veio justamente para isso. Para trazer essa luz para aquilo que a pessoa precisa no desenvolvimento pessoal, para trazer aquela luz para aquilo que a pessoa precisa no planejamento, no ser humano. Vão ter aulas de maternidade lá. Enfim, a gente olha muito para o lado do ser humano. Porque se o ser humano aí não está bem, vai sofrer aqui no profissional. Vai sofrer. Tudo está interligado. Então a gente tem que cuidar do ser humano também. Você tem que cuidar do ser humano também. Se você ficar só no Instagram isso aí te consumindo, será que você vai ser produtiva? Não vai. Não vai. Não adianta.
Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que fala coisas que muitas vezes não funcionam na prática. Vai lá, posta todo dia. Quantas pessoas eu já vi? Vai lá, posta todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Meu, você tá fazendo cabelo todo dia. Será que você dá conta de postagem com qualidade todo dia? Você até dá conta, mas alguma coisa na sua vida vai sofrer. Aí entra uma questão. Para você crescer, realmente você precisa gerar um desequilíbrio na sua vida em algum momento. Eu já cheguei para minha esposa e falei: olha, esse ano é o ano de romper. É um ano de fazer muito mais do que eu já fiz. É um ano de fazer meus alunos baterem resultados muito expressivos. Então, realmente, eu vou gerar um desequilíbrio aqui. Eu vou estar hiper focado nesse negócio. Só que tem uma questão. Tem um até quando aqui. Até quando eu vou estar acelerando desta forma? Tudo na sua vida vai ter que ter um até quando. Vai ter momentos que você vai ter que acelerar para você poder romper. Só que até quando? Se você não põe esse até quando, aí você tem um problema na tua vida. Aí você vai ter um problema. Porque a sua vida vai viver em torno dessa aceleração maluca. A Natália falou, só que esses dias que eu fui instruída que não é legal. Não fazia mais nada além disso. E acho que não precisa, sabe? Pode ser mais suave. Lógico que pode ser mais suave. Se você ficar o dia inteiro no Instagram, sua vida vai ser isso. Você vai ficar viciada, terminantemente viciada nesse negócio. Você vê que Mark Zuckerberg, o pessoal aí do Vale do Silício, eles falam abertamente que eles não deixam os filhos dele no celular. Aí a gente vê pessoas hoje, eu fico tão triste com isso. Eu vou no restaurante com a Letícia, eu vejo criancinha no celular, criança da idade da Lara, criança menor, criança igual o Davi, assim, ó, olhando o celular. Vocês sabiam que aumentou drasticamente os casos de autismo? Muitos casos de autismo é um falso diagnóstico para telas, exposição em telas, a pessoa fica viciada, a criança fica viciada. Isso atrasa a linguagem. Os desenhos de hoje em dia eles são ainda mais nocivos. Você vê a patrulha canina lá, a patrulha pata. Meu, é um negócio uau, uau, uau. Aí os bichos pulando e descendo lá do cano, daqui a pouco saindo e correndo e pulando, e aquelas cores acontecendo, e tiro, porrada e bomba e babá. Você vê os desenhos antigos que eu assisti, o Pequeno Urso. Nossa, era um negócio lento, o Pequeno Urso andando, cenário parado, vinha a galinha, vinha o pato e tal, tal, tal. Era lento. Mesmo assim é nocivo também, mas quando tá muito acelerado, meu, os desenhos de hoje em dia eles estão na lógica do Reels. Qual que é a lógica do Reels? Não existe mais vídeo igual live aqui, igual eu tô fazendo. É tudo assim. Você vai aprender nesse vídeo 5 formas de ser mais proativo. A primeira forma, marca aí e tira um print, porque senão você não vai ver. A primeira forma é assim, a segunda é assim, a terceira você vai ver. E se você gostou, segue isso, mais dicas. A rotina, é isso, cara. Essa é a insanidade. Aí você vai ver os desenhos das crianças seguem o mesmo ritmo. É mal, muito mal. Então a gente tem que olhar para o que tem de mal nas coisas e a gente resolver. Isso é ser proativo. Resolver antes que aconteça. Agora, tem muita mãe que tira a responsabilidade de si, e eu não tô falando que é fácil, não, tá? A coisa mais difícil do mundo é ser mãe, cara. É difícil. É uma das tarefas mais difíceis do mundo. Ser pai também é difícil, mas ser mãe é foda. Então, eu não tô tirando, dizendo que é fácil. Mas você botar a responsabilidade no celular de uma parada pro seu filho, cara, você tá destruindo, você tá viciando teu filho numa coisa que é viciante para adulto, que é mal para adulto. Você tá atrasando teu filho. Muitas vezes você tá atrasando a linguagem, muitas vezes você tá gerando um diagnóstico falso de autismo, de TDAH, de etc e tal. É uma epidemia hoje essas coisas, não é? Porque é uma epidemia telas. Então isso é um problema. Tá bom? Então, resumidamente, quem acompanha minhas lives, responde aí. Qual é a coisa mais previsível da vida? Eu vou deixar essa resposta para o final. Responde aí. Qual é a coisa mais previsível da vida? Quem pegou as aulas já vai saber, vai escrever aí. Vamos fazer a nossa oração que eu tenho que levar a Lara para a escola. Eu já passei bastante do tempo. Bunda na cadeira, costas na cadeira, posição confortável. Feche os seus olhos e respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado
pela nossa união, pois sabemos que onde tem mais de uma pessoa juntas, a presença de Deus está aqui. Eu sei que a presença de Deus está aqui nessa live, está em cada um de nós, pois não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos mentalmente. Então quero te agradecer imensamente por isso, te agradecer imensamente por tudo que tem nos feito. Eu te peço que esse dia seja um dia maravilhoso e incrível para todos nós. Abençoe cada um nessa live, cada um que vai assistir essa gravação, que a sua luz esteja conosco. Respira fundo, estica seus braços. Fala assim, ó, vamos pra cima. A Lidiane acertou. A coisa mais previsível da vida é o imprevisto. Como assim? Você sabe o que vai acontecer. Tá cheio de imprevistos aqui no seu caminho. Só é imprevisto o que exatamente vai acontecer. Mas sempre vai acontecer alguma coisa. A pessoa proativa tá com essa mente. E ela resolve antes de todo mundo. Ela já tá um passo à frente. Seja um passo à frente. Vamos pra cima. Quem não tá no grupo de WhatsApp, eu vou te fazer um convite. Eu mando áudio quase todo dia com sacadas, tô entregando meu coração de verdade lá. Vai lá no link da Bia Bio, entra lá, tá de graça. E acompanha as lives aqui. Todo dia de manhã, 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal. E hoje de noite vai ter live também às 19 horas horário de Brasília, 22 horas horário de Portugal, tá bom? Muito bem-vinda, fico muito feliz de você estar aqui também, Natália. Muito obrigado também. Fica com Deus e vamos pra cima. Júlia, prazer em te ver aqui na live, viu? Fica com Deus. Manda um abraço pro Lucas, eu vi de por cima a sua mensagem aqui. Desejo uma ótima recuperação para ele. Fala para ele que ele é uma referência para mim. Ele conquistou um sonho que eu sempre tive e eu sou muito feliz por conhecer vocês, por conhecer ele. Fala para ele que um dia eu quero uma camisa dele. Sou muito fã de verdade, tá? Um abraço, fica com Deus e ó, vamos pra cima.